você se ilumina em relação à família, à sociedade, ao dinheiro, ao poder, ao corpo, ao prazer, ao sexo, enfim, as coisas da vida, você se liberta delas. Se libertar delas não quer dizer deixar de desfrutá-las, quer dizer que elas não têm mais o efeito hipnótico e de domínio sobre você. E principalmente que ninguém vai poder utilizar essas coisas para te dominar. Porém, você vai poder desfrutar dessas coisas com consciência e realmente sem nenhuma resistência psicológica, nenhuma autossabotagem. Então você vai realmente poder desfrutar dessas coisas. Agora, para você transcender, né, eu ensino que você tem que viver. Para você transcender, você tem que viver. Ou seja, transcender quer dizer ir além. Transcender. E eu entendo que para você ir além, você tem que passar através. Porém, como é que você passa através dessas coisas? Vivenciando essas coisas. Vivenciar essas coisas não é simplesmente experimentar. É experienciar. Experienciar é diferente de experimentar. Experienciar é viver com consciência. Quando você vive as coisas com consciência, você tem uma possibilidade enorme de atingir a compreensão, que é o esclarecimento, que alguns chamam de iluminação. Uma vez que você se ilumina em relação a essas coisas, você é livre. Você é livre. Você as experiencia como e quantas vezes você quiser. E quando você quiser. Sabe? As religiões escravagistas não pregam que você vivencie as coisas. Elas pregam justamente a repressão. Elas pregam que você se afaste das coisas que te atraem. Porque aí, o que acontece? Na verdade, o sistema repressor delas não é um sistema libertador. Ele é um sistema de fixação. Um sistema que te mantém fixado nessas coisas que você não transcendeu porque você não vivenciou. Então, isso te mantém preso à roda de Sansara, fazendo você retornar aqui várias e várias vezes, mesmo e principalmente contra a sua vontade. Entendeu? Então, o que as religiões escravagistas ensinam e pregam é um sistema de aprisionamento e não de libertação. O que eu ensino e prego, eles criticam dizendo que isso que eu falo aprisiona as pessoas, pelo contrário, é um sistema libertador e transcendente. Transcender não é como muitos pensam. Um processo se dá com a morte do indivíduo. Transcender não é transcender a morte. É transcender a vida. A transcendência não se dá quando você desencarna. A transcendência se dá durante a sua vida. Quando você desperta de um pesadelo, você não desperta depois que acorda. O despertar ocorre durante o pesadelo. Então, o despertar, que eu chamo de transcendência, né, ir além, ocorre enquanto você está encarnado. E desperta, e acorda, e continua encarnado. Vivo ou morto, a fantasmagoria da existência não tem mais efeito sobre você. Então, você estando encarnado, você desperta e transcende a existência. E continua encarnado. Quando acontecer a sua morte, você continua desperto. Quer dizer, você desperta encarnado, continua vivendo encarnado como um ser desperto, um iluminado, um Buda, como eles dizem no Oriente, que a palavra Buda quer dizer iluminado. E quando ocorrer o fenômeno da sua morte física, você continua desperto, continua iluminado. A transcendência não é um fenômeno que se dará quando da sua morte, ela se dá durante a tua existência física. Há muitos seres desencarnados, despertos. Da mesma maneira, há muitos seres encarnados despertos. E também há muitos seres desencarnados inconscientes, adormecidos,
do mesmo modo que há seres encarnados, inconscientes e adormecidos. A morte e a vida não tem nada a ver com a transcendência. A transcendência, o despertar, pode se dar em vida, mas pode se dar na morte também. Ele geralmente, na maioria das vezes, se dá em vida. É mais fácil de você despertar durante sua vida física. Porque quando você desencarna, a plasticidade do astral gera várias fantasmagorias. Isso te ilude ainda mais. Este mundo aqui, essa dimensão, é muito rígida. Portanto, ela é menos mutável, menos plástica. A plasticidade dele, como não é tão grande, e a sua consciência, aqui ela está mais focada nesses eventos que não são tão plásticos. No astral, soma-se a plasticidade do plano à sua incapacidade de focalizar a consciência. Por isso que é mais difícil despertar no astral. O plano astral é o primeiro plano que a sua consciência percebe depois da sua desencarnação, depois que você está morto. Existem depois outros planos mais sutis por onde sua consciência vaga, mas o primeiro é o plano astral, tá? Que os egípcios chamavam de mundo de Duat, ou mundo dos mortos. Então, quando eu falo plano astral, eu estou falando de quando você está morto. Quando eu falo que para transcender você tem que vivenciar as coisas, não é que você tenha que vivenciar tudo e qualquer coisa, tá? Você tem que selecionar aquilo que acrescenta a você, aquilo que realmente você pode utilizar no seu processo de desenvolvimento da sua consciência. Então são duas atitudes. Uma, selecionar a experiência voluntária e conscientemente, e a segunda atitude é vivenciar a coisa, ou seja, experienciar, vivenciar aquilo que você optou de maneira consciente. Se você não tiver consciência, não é uma vivenciação, não é um experienciar, sabe? Não é uma vivência. A vivência é muito importante. A vivência envolve consciência. Então, para você promover a evolução da sua consciência, você vai ter que assumir o seu processo de desenvolvimento. Você mesmo vai ter que se tornar o seu mentor na condução do seu processo de desenvolvimento, escolhendo as experiências, escolhendo voluntária e conscientemente o que você vai vivenciar. E vivenciando conscientemente. Se você não faz isso, você não se liberta. Você não desperta, consequentemente, você não se liberta. E tem coisas que você não deve vivenciar. Por exemplo, tomar um choque elétrico de 300 mil volts. Para que você vai vivenciar uma coisa dessa, rapaz? Vai acabar com a tua estrutura física, tu vai morrer. Eu vou vivenciar beber soda cáustica, vai morrer. Então você tem que ter critério. Não é assim, então eu vou viver tudo para poder me libertar. Não vai, não é assim não. A vida inconsequente e inconsciente também não liberta. O que liberta é a vivenciação consciente de realizações, de envolvimentos que você escolhe, evitando, evidentemente, aqueles que são mais destrutivos para você. Sabe? A vivenciação é a chave da transcendência. A vivenciação permite o despertar. E o despertar promove a transcendência. Quando você desperta de um sonho, você necessariamente não deixa de sonhar. Você pode despertar do sonho, continuar sonhando. A diferença é que você vai saber que está sonhando. E sabendo que você está sonhando, você pode interagir voluntária e conscientemente com o sonho. Ou seja, você pode dominar o sonho. Você pode passar a ser um agente que determina os acontecimentos no sonho, que antes era involuntário, antes te obrigava, antes dominava. Agora você passa
a dominar o sonho, porque você já acordou e percebeu que está sonhando. Sabe? Então você começa a modificar esse sonho em função do que você deseja. Então a transcendência que vem do despertar, né, ela permite o domínio sobre a vida. Você passa a controlar os acontecimentos. Sabe? E essa transcendência, ela depende do quê? Que você se ilumine em relação à família, à sociedade, ao dinheiro, ao poder, ao corpo, ao sexo, ao prazer, etc, etc, etc. A iluminação não se dá de uma vez só, ela é progressiva. É sobre cada um desses elementos e outros mais. Se iluminar em relação a esses elementos não quer dizer que você vai se afastar desses elementos ou que você vai deixar de vivenciá-los. Pelo contrário, aí é que você vai vivenciá-los com mais consciência e liberdade. Quando você se ilumina em relação a esses elementos e desperta, esses elementos param de ter o domínio hipnótico que tem sobre você. Você não fica mais fixado neles. Sabe? E eles param de ter o domínio hipnótico que eles têm hoje sobre você. Pelo contrário, agora você os domina. Você os vivencia como você quer. E ninguém pode usá-los contra você. Ninguém pode mais usar o dinheiro contra você, o poder contra você, o prazer contra você e assim por diante. Porque você já se libertou do domínio desses elementos. Mas para isso é fundamental você não experimentar, mas vivenciar, que é experienciar as coisas com consciência, sabe? Para que você entenda a realidade da carne, a realidade do prazer, a realidade do sexo, a realidade do poder, a realidade do dinheiro, a verdade que existe nesses elementos. O que eles são de verdade. Quando você compreende o que é o prazer de verdade, o que é o dinheiro de verdade, o que é o poder de verdade e assim por diante, quando você os compreende, eles não têm mais poder hipnótico sobre você. E ninguém mais pode utilizá-los contra você. Mas isso só vai ser possível se você interagir com esses elementos intensamente, de forma consciente. Então, para isso, você não pode se tornar um eremita, sabe? Um monge afastado da vida. Isso é covardia. Isso te mantém afastado da vida e isso vai te trazer, vai te manter preso à roda por causa da fixação a esses elementos que você ainda tem, mesmo vivendo afastado, vai te manter preso à roda de nascimento e morte. Então, para se libertar dessa condição de vida morta e inconsciente, você tem que se envolver com a vida. Para se libertar da vida, você tem que se envolver com a existência. Para se libertar da morte, você tem que se envolver com a existência. E se envolver é interagir com coisas, pessoas, processos, sabe, entidades, sensações. Isso tudo é que vai levar você à compreensão sobre cada uma dessas coisas que nós chamamos de despertar. E esse despertar vai te levar à transcendência. O psicanalista Carl Gustav Jung tinha uma frase muito emblemática, muito interessante, onde ele diz: quem não se envolve, não se desenvolve. Ele parece ter chegado à mesma compreensão quando ele diz isso. Quem não se envolve, não se desenvolve. Meus irmãos e amigos, visitem a nossa loja virtual Dark Magic, onde você encontrará produtos variados para a realização dos seus trabalhos e rituais de magia. Você também encontrará materiais, equipamentos, artefatos exclusivos disponíveis na nossa loja. Aproveitem, visitem a nossa loja virtual Dark Magic, www.darkmagic.com.br.